Você já passou por situações nas quais se perguntou por que tudo está acontecendo como está acontecendo? Ou por que as coisas são como são? Se sim, fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje nós vamos conversar sobre quando tudo parece dar errado. Fala, meus queridos, saudação de paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças ao Eterno. Quem me acompanha no Instagram, principalmente, viu que eu passei 2 dias hospitalizado. Parênteses rápido. Os links das minhas redes sociais sempre estão aqui na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma olhada, fique à vontade. Eu fiquei hospitalizado devido a uma anemia recorrente, para a qual eu sempre me medico, mas dessa vez eu precisei transfundir sangue. Eu já estava fraco, já estava bastante cansado devido à fraqueza da anemia e precisei fazer esse procedimento. E quando eu preciso fazer esse tipo de procedimento, existe um outro probleminha. Eu sou muito ruim de conseguir acesso, de encontrar uma veia boa para fazer esse tipo de coisa. E por eu estar fraco também, essa situação que geralmente já é difícil ficou um pouquinho pior. E dessa vez foi muito difícil de encontrar um acesso para que eu pudesse fazer esse procedimento. E enquanto nós estávamos nessa procura, né, e fúria daqui, cutuca dali, algo que não é nem um pouquinho agradável, eu estava pensando, eu estar passando por isso, né, ter essa anemia, essa fraqueza e tudo mais, já não é algo legal, já não é algo divertido, já é algo difícil. Mas já que eu tenho que fazer isso, já que eu tenho essa condição e preciso fazer esse tipo de procedimento, por que além disso eu tenho que ser tão ruim de acesso? Ser tão difícil de encontrar uma veia boa para fazer isso? Ora, a situação já não é agradável. A situação já é difícil por si só. Poderia facilitar para mim, né? Fazendo com que eu fosse, pelo menos, uma pessoa mais fácil de encontrar um acesso. Eu perguntando, e questionando, e conversando com o Senhor no meu íntimo. E fiquei pensando sobre isso, sinceramente. Depois eu fui pro quarto. Fiquei pensando sobre isso. E pensando sobre isso, o Espírito Santo clarificou algo no meu espírito e na minha mente. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Pode ser, e eu não posso afirmar isso com certeza, é claro, mas pode ser que a minha postura em enfrentar tudo isso, né, de forma resiliente, sem nenhum tipo de reclamação, eu não fico reclamando enquanto estão ali procurando e cutucando, e, né, muito pelo contrário, eu sei que os profissionais que eles estão fazendo o trabalho deles e procuram fazer, dentro das condições que lhes são oferecidas, o melhor possível. Eu não tenho por que eu estar reclamando e brigando com ninguém. Então pode ser que essa minha postura de atravessar algo que é difícil, que é dolorido literalmente, de forma calma, resiliente, tranquila, né, o mais tranquilo possível pelo menos, seja um testemunho para as pessoas que me conhecem e até para aqueles profissionais, né, porque muitas vezes eu já ouvi eles dizerem exatamente isso: nossa, ainda bem que ele é tranquilo e tal, se fosse outra pessoa, não sei o que. Então pode ser que essa minha postura, mediante essa dificuldade em encontrar um acesso, ela sirva de testemunho e ela glorifique a Deus de alguma forma, certo? Repito, eu não estou afirmando que é isso, porque eu não posso afirmar. O tempo, ou melhor, a eternidade responderá essa pergunta.
Mas eu fiquei pensando sobre isso. Que muitas vezes Deus nos insere em determinadas situações para que a nossa postura enfrentando aquelas situações sirva de testemunho. Para que a nossa postura enfrentando certos tipos de tempestade sirva de escola para outras pessoas. De modo que o nosso testemunho ele exale o bom perfume de Cristo. Eu ainda conversava com um amigo e ele falou algo e eu achei interessante, que eu não sou muito fã da ideia, ele disse, e eu concordei com ele, daquela ideia, Deus permite você passar por certas coisas para você ter autoridade para falar e tal e tal. Não gosto muito disso porque parece que Deus é mau. Deus nos submete às piores coisas possíveis para nos dar autoridade. Deus é um pai e um bom pai. Certo? Mas é verdade sim que as situações adversas que vão nos chegando na vivência cotidiana, e principalmente a forma como nós as vivemos e correspondemos a elas, podem sim ser transformadas em testemunho que glorificará o nome do Senhor, que exalará o bom perfume de Cristo e levará o Evangelho mais adiante. Por isso é importante estarmos atentos a como vivemos, sim, a como vivemos, a como nos portamos, a como enxergamos as dificuldades e as adversidades da vida, a como reagimos quando o dia mau bate à nossa porta. Independentemente se você é conhecido ou não, existem pessoas olhando para você. E pode ser que elas não falem para você, mas muitas delas te admiram e te olham como referência. Talvez elas não admitam, porque as pessoas odeiam ou detestam admitir que admiram alguém de perto, né? As pessoas gostam de homenagear as pessoas de perto quando elas morrem, né? Ou homenagear as de longe, os artistas, os super famosos e tal. Mas fato é que as pessoas estão te observando. E muitas destas estão admirando você. Estão admirando a sua resiliência, a sua coragem, a sua persistência e a forma como você vive a fé que você professa. Certo? E justamente por causa dessas pessoas é que nós devemos ter cuidado como vivemos, como respondemos quando o dia mau bate à nossa porta, como correspondemos às tempestades da vida, o que falamos, como agimos, como procedemos. Será que de forma grosseira e reclamona, Deus, por quê? Meu Deus do céu, é só eu. Senhor, é tudo comigo, porque não acontece com os outros? Ou será que de forma piedosa, resiliente, entendendo que independentemente das circunstâncias que nos envolvem, Deus está no controle. E Ele sim sabe o que está fazendo. Afinal de contas, a nossa história não é a nossa história. A nossa história faz parte de uma história muito maior, que é a história do povo de Deus, que será contada na eternidade. E se nós correspondermos de forma correta à fé que professamos, se nós vivermos de forma legítima a fé que pregamos, quando essa história for contada na eternidade, você poderá dizer, eu poderei dizer, nós poderemos dizer, eu contribuí para que a história do povo de Deus fosse perpetuada e pudesse estar sendo contada aqui agora. Portanto, queridos, esteja atento ao seu comportamento. Em casa, na escola, no trabalho, onde quer que você vá. Na igreja, no ambiente de comunidade. A sua vida é referência para alguém. E lembre-se, a sua história não é a sua história. A sua história faz parte da história do povo de Deus. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje de forma mais filosófica, mais prática, né, mais experiencial, mas eu espero de verdade
que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.